Olá pessoal, chegamos à nossa quinta questão de ECA dentro do curso de questões comentadas e nós analisaremos aqui uma questão que foi cobrada no 16º exame em 2015 e que envolve a temática de autorização para viajar. Vejam só, vamos começar com a leitura do enunciado. João e Joana são pais de Mila, 9 anos, e de Letícia, 8 anos. João mudou-se para Maringá depois do divórcio e levou sua filha mais nova para morar com ele, ou seja, ele mora com Letícia. Nas férias escolares, Letícia, ela quer ir ao Rio de Janeiro, então vejam, Letícia, ela quer ir ao Rio de Janeiro, visitar a sua mãe Joana, certo? Enquanto que Mila, ela deseja passar os seus dias livres com seu pai em Maringá, ok? Então nós temos aqui uma hipótese de locomoção de crianças pelo território nacional. Avalie as situações apresentadas a seguir de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e assinale a alternativa correta. Eu vou ler rapidamente as alternativas e depois nós vamos ver o conteúdo teórico e com base nesse conteúdo teórico nós retornamos para responder a questão. Vejam, bem rápido. Letra A. Letícia poderá viajar sem autorização judicial se sua prima Olivia, que tem 19 anos, aceitar acompanhá-la. Mila poderá viajar sem autorização judicial se sua avó Filomena a acompanhar. B. Se houver prévia e expressa autorização dos pais ou responsáveis, Letícia e Mila ficam dispensadas da autorização judicial e poderão viajar desacompanhadas dentro do território nacional. Letícia poderá viajar desacompanhada dos pais por todo o território nacional se houver autorização judicial, que poderá ser concedida, pelo prazo de 2 anos. Mila não precisará de autorização judicial para ir a Maringá se seu tio, José, aceitar acompanhá-la. E a D prevê o seguinte: Mila poderia aproveitar a ida da sua vizinha Maria, de 23 anos, para acompanhá-la, desde que devidamente autorizada por seus pais, ao passo que Letícia não precisaria de autorização judicial se seu padrinho Ricardo, primo do seu pai, a acompanhasse, certo? Então assim, pessoal, questão de autorização para viajar dentro do território nacional. O que você tem que saber a respeito desse assunto? Nós temos didaticamente ele dividido de 2 formas. De um lado nós temos a autorização para viajar dentro do território nacional e outra autorização para viajar para o exterior. Nós vamos analisar primeiro a hipótese da autorização para viajar internamente, vamos responder a questão e depois, para finalizar o vídeo, eu trato da autorização de viagem no exterior. Então, vejamos o que nós temos de conteúdo. No que diz respeito à autorização para viajar dentro do território nacional, ela se aplica apenas às crianças, isso é importante, não se aplica aos adolescentes. E vejam só, regra, qual é a regra? Que essa viagem, ela se dê mediante o acompanhamento dos pais, perfeito, ou responsáveis, ou por intermédio de autorização judicial que tem validade por 2 anos. Aqui ela pode viajar sozinha, sem qualquer problema, desde que munida desse documento judicial que a autoriza. Exceções. Então, hipóteses em que não é necessário estar acompanhada dos pais ou que também não é necessária a autorização judicial. E são 3. Primeira delas, translado de comarca contígua à da residência da criança na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então assim, pessoal, é possível que se dê o translado entre comarcas contíguas ou na mesma região metropolitana. Lembrando que esse da comarca contígua tem que ser dentro da mesma unidade da federação, o que não se aplica à região metropolitana, se ela envolver 2 estados vizinhos. Perfeito? Segunda hipótese de exceção, nós temos: se a criança estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco, certo? Então, ascendente ou colateral até 3º grau, desde que comprove documentalmente.
E a terceira hipótese de exceção, ela prevê o seguinte, que a criança pode viajar sem os pais ou sem autorização judicial no caso de estar acompanhada de pessoa maior, só que aqui, além de estar acompanhada, ela tem que estar expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável, certo? Agora vamos lá responder a questão. Alternativa A. Letícia poderá viajar sem autorização judicial se sua prima Olivia, que tem 19 anos, aceitar acompanhá-la. Pessoal, você estuda os graus de parentesco em direito civil e sabe que prima é parente de quarto grau. Portanto, incorreta a alternativa A. Só para terminar a questão ali, Mila pode viajar sem autorização se sua avó Filomena a acompanhar? Pode sim, mas como está errada a primeira parte, fora a alternativa A. B. Se houver prévia e expressa autorização dos pais ou responsáveis, Letícia e Mila ficam dispensadas da autorização judicial e poderão viajar desacompanhada dentro do território nacional. Veja, se você voltar aqui para o conteúdo, para que ela possa viajar sem autorização, se ela estiver portando autorização, ela tem que, olha só, ela deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, mediante autorização judicial, não autorização dos pais ou responsáveis, e a única hipótese em que os pais podem fornecer autorização é para a viagem acompanhada de pessoa menor. Então, nós não temos a possibilidade de viajar de forma desacompanhada mediante autorização dos pais. Apenas, somente seria admissível mediante viajar desacompanhado por intermédio de... Vejam só, voltando aqui, somente poderia viajar de forma desacompanhada se estivesse com autorização judicial ou aqui na hipótese de exceção em translado de comarca contígua ou da residência da criança lá, comarca contígua da região metropolitana. Nessas duas situações não poderia viajar, a criança pode viajar sozinha, certo? Voltando, pessoal, então nós já temos aqui a alternativa B também como incorreta. C. Letícia poderá viajar desacompanhada dos pais por todo o território nacional se houver autorização judicial, que poderá ser concedida pelo prazo de 2 anos. Perfeito, pessoal. Corretíssimo. Vamos ver agora a segunda parte. Mila não precisará de autorização judicial para ir a Maringá se o seu tio José a acompanhar. José aqui na qualidade de tio, é parente de terceiro grau, portanto, isso também está correta. Chegamos aqui ao gabarito, pessoal, que é a nossa alternativa C. Agora, para finalizar, vamos ver o erro da alternativa D. Mila poderia aproveitar a ida da sua vizinha, de 23 anos, para acompanhá-la, desde que devidamente autorizada por seus pais. Perfeito, é aquilo que a gente viu na última exceção. Ao passo que Letícia não precisaria de autorização judicial se seu padrinho Ricardo, primo do seu pai, a acompanhasse. Poxa, ele é primo do seu pai. Então é mais de quarto grau aqui, pessoal. Não entra dentro do rol. Então essa hipótese está errada e fulmina aqui a alternativa D. Certo? Com isso, veja, você tem condições de apenas com aquele quadro que eu passei com vocês responder questões que envolvam autorização de viagem. E só para a gente encerrar esse vídeo de forma bem completa, vamos tratar a respeito da autorização para viagem no exterior, pessoal. Viagem no exterior. Se aplica aqui, diferentemente da viagem para dentro do território nacional, se aplica tanto à criança quanto ao adolescente. E qual é a regra? A autorização judicial, perfeito, ou se tiver acompanhado de ambos os pais. Então, notem que aqui nós já temos uma questão distintiva em relação à autorização interna, certo? Na sequência, quais são as exceções? E são duas. Se a criança estiver acompanhada de um dos pais, e autorizado expressamente pelo outro, e essa autorização mediante firma reconhecida. E se o outro não autorizar, ou seja, se ele não der essa autorização expressa, é necessário entrar com ação de suprimento judicial para a viagem. Então assim, pessoal, resumindo a história para vocês, nós temos 3 hipóteses.
Viaja mediante autorização judicial, perfeito. Viaja mediante acompanhada de ambos os pais, perfeitos. E viaja mediante acompanhada de um dos pais, autorizada expressamente pelo outro. E essa autorização expressa do outro pode ser suprida judicialmente na hipótese de recusa injustificada. Então veja que a possibilidade de viagem para o exterior, isso é óbvio, é mais restrita. Ela é menos ampla do que nós temos na viagem, no exercício da viagem dentro do território nacional. Perfeito? Então o gabarito dessa questão é AC. Tratamos aqui de um assunto muito relevante para a sua prova.